Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Aproveite esse comecinho de programa antes de você saber o nosso tema. Você sabe, né? Tudo é sempre imperdível por aqui, informação de qualidade. Já vai seguindo as nossas redes sociais, as redes sociais da HIT aparecendo aí na sua tela. Então, lá no Instagram, @TVHIT, o YouTube é HIT TV e o Facebook HIT TV Oficial. A minha rede social favorita para acompanhar a emissora é o YouTube. Então, você entra no YouTube, entra no canal HIT TV, se inscreve, ativa as notificações. Ah, Denise, como que eu faço isso? Olha, agora vai aparecer um QR Code aí na sua tela, que é muito fácil. Aponta a câmera do seu celular, então habilita a câmera como se você fosse tirar uma foto. Habilita a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aqui em cima. E pronto, você vai cair direto no canal da HIT, lá do YouTube. Aproveite para se inscrever, como eu falei, isso é muito importante, e ativar as notificações, porque aí você não perde nada. As transmissões acontecem ao vivo, em tempo real, e olha que bacana, depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma, para você ver e rever a hora em que você quiser e compartilhar o conteúdo, compartilhar informação e assim, né, multiplicar conhecimento com seus amigos e familiares nas suas redes sociais, tá bom? Então faça isso, tá combinado? Me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, @DeniseLuque, no Facebook também pelo meu nome, segue lá o perfil, já somos mais de 110 mil seguidores, então corre para lá que eu vou ficar feliz de receber a sua mensagem e ler aí sobre qual tema você quer que nós falemos aqui no Consulta ao Doutor. Quer saber qual é o tema de hoje? Roda o VT. Os joelhos são articulações do nosso corpo. Por serem bastante exigidos e suportarem carga, podem sofrer com lesões. Mas quais são os problemas mais frequentes na infância e no joelho do adulto? Tudo isso e muito mais sobre os tratamentos é o que vamos saber agora no Consulta ao Doutor. É isso aí. Então o tema de hoje, problemas no joelho. Se você que está em casa tem alguma dúvida, ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Faça a sua pergunta para o nosso convidado, o nosso especialista do dia, Dr. Fábio Ravalha, médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou super feliz de te receber aqui. Eu que agradeço, Denise. É sempre um prazer estar aqui participando do seu programa e agradeço a HIT TV e você pelo convite. Muito obrigado. Doutor, falar de joelho, né? Então o VT de abertura falava que joelhos são articulações e eles suportam muito peso. A gente não pode esquecer que agora na quarentena, nesse momento que a gente vive de pandemia, muita gente ganhou peso e depois correu atrás desse prejuízo e acabou provocando lesões também, né? Queria que você comentasse um pouquinho desse fenômeno que aconteceu. Então, quando a pessoa ganha peso, de fato os joelhos ficam sobrecarregados e pode haver um problema? Aí um outro cenário, a pessoa ganhou peso, não tem problema no joelho ainda, tá? Porque ficou mais paradinha e tal. Aí, de repente, dá aquele insight, ela fala, vou começar a fazer atividade física. Aí, como a gente não tá podendo sair muito, né? Vai fazer atividade física em casa, faz inadvertidamente, pode gerar também um problema nessa articulação? Conta pra gente, doutor. Essa é uma questão muito interessante, realmente o joelho, né? A pessoa, quando a gente sobe dessa escada, é mais ou menos 3 vezes o peso do corpo que vai no joelho, né? E quando a pessoa está de cócoras e levanta, 5 vezes o peso do corpo no joelho. Então, cada aumento de peso que você tem, você aumenta a carga no dia a dia para andar, aumenta a carga no joelho. Então, com isso aí, pode realmente, a longo prazo, pode levar desgaste ou lesões de menisco, principalmente que a pessoa vai, através da idade, existe um pouco de degeneração dos tecidos, então pode ocorrer realmente lesão. Esse negócio da pessoa ganhou muito peso, daí ela começa a se exercitar, aí tem realmente perigo, a pessoa tem que ir aos poucos, né? Se a pessoa ganhou muito peso e depois ela começa a querer correr, começa a querer recuperar rapidamente, daí que tem o risco de lesões. O ideal é ir aos poucos, com uma caminhadinha, com uma musculação, com um exercício mais fisiológico, isométrico, né, um exercício mais funcional, e depois aos pouquinhos ir aumentando com uma corridinha à medida que ela vai também
associando uma dieta para perder peso, e aos pouquinhos vai indo, e daí ela começa a se exercitar e começa a recondicionar a forma física dela. Tem que ser aos poucos, não pode ser de uma hora para outra, porque pode realmente forçar demais e levar às lesões, né? Perfeito. Vamos então dividir um pouco por faixa etária agora. Na infância, tem lesões nos joelhos que são mais comuns? Sim, no joelho, na infância, muitas dores que tem no joelho na infância, a mais comum da infância é a dor do crescimento. A dor do crescimento, na verdade, não é bem uma doença, e sim uma sensação que ela tem, a criança tem à noite, ela desperta com uma dor no joelho, atrás do joelho, mais na canela, chorando, daí a mãe chega lá, faz uma massagenzinha, passa, acredita-se que ocorre por causa de um dia muito ativo que a criança teve, de muita circulação, vamos dizer assim, naquele joelho, naquela articulação, e à noite começa a doer. Antigamente era chamada de dor do crescimento, porque achava que a criança estava crescendo, por isso que tinha dor, mas não. Geralmente acredita-se que é de um dia muito ativo, crianças muito ativas acordam à noite por causa de probleminhas no joelho. Outras dores que tem no joelho, muitas vezes é problema do quadril na criança. Muitas vezes a pessoa refere dor no joelho, mas são probleminhas que a pessoa tem no quadril, problemas de escorregamento de disco, ou então de alterações na circulação da cabeça do fêmur, que dá dor no joelho, mas sempre tem que pensar no quadril que tem. E outras doenças, infecções também pode dar, infecções de amígdala, etc., pode levar a uma infecção no joelho. Infelizmente são raras, mas são doenças também que são características de ocorrer durante a criança, durante a fase da idade menor, idade de criança, né? O tipo de joelho. Então a gente sabe que desde a infância os pais observam, pediatra observa, antigamente usava bota ortopédica, enfim, não sei se ainda usa, se resolve, mas fala-se muito de se a criança tem o joelhinho para dentro, algumas até tropeçam com mais facilidade, outras têm mais para fora. Isso atrapalha? Se vai tem relação isso, o tipo de joelho com problemas na articulação? Sim, na verdade, fisicamente, constitucionalmente, hereditariamente, a gente tem tipos de joelho. Tem pessoas que a família inteira tem um joelho mais para fora, que é em X, que é valgo. Tem pessoas que têm um joelho mais assim, arqueado, né? Que é varo, né? Que seria tipo a pessoa que cavalga muito, é brincadeira, mas na verdade é familiar, aquilo é constitucional, e isso aí é constitucional. Existe um pouquinho, o normal, a criança nasce um pouquinho com o joelho mais para dentro, e através do crescimento ele corrige um pouco. Obviamente que sempre parecido com a tendência genética que a pessoa tenha, né? Mas na verdade ele corrige um pouco com a idade, por volta dos 4 anos até os 8 anos, ele corrige um pouco aquela deformidade. Agora, isso aí é uma coisa fisiológica, são variações de uma pessoa para outra. Tem pessoas que é loira, tem pessoas que é morena, então é uma variação natural da pessoa que tem esse joelho mais para dentro, mais para fora, é uma coisa genética. Porém, quando a criança senta muito em cima da perna, como a gente chama em W, que a pessoa senta muito em cima da perna, que com os pés para fora, senta muito em cima da perninha, a criança, aquilo leva a uma rotação da perna, né? Uma rotação, e aquilo realmente, o joelho fica mais torto, né? E o pé, quando ele anda, muitas vezes a perna anda mais para fora, então tem que ser evitado, que aquilo pode torcer os ligamentos, né? A criança em movimento pode torcer e pode entortar, vamos dizer assim, a perna. Então o ideal sempre a criança sentar com uma borboleta, ou sentar como um Buda, né? Para evitar o índiozinho, né? Evitar sentar em cima da perna, que olhando por cima parece uma letra W, né? Fica as perninhas aqui, parece a letra W, evitar esse tipo de sentar, porque isso aí pode realmente entortar a perninha da criança e pode levar um andar diferente. Então, corrigir sempre, né? Então, os pais atentos ali, orienta a criança, mas é engraçado como eles gostam de sentar em cima da perninha, né? As crianças adoram sentar em cima da perninha, acho que é uma maneira mais confortável, ou mais fácil de brincar, mas tem que explicar, tem que sentar com uma borboletinha, um índiozinho, ou Buda, sentar com as perninhas dobradas. Essa postura em W pode favorecer um jogo diferente ali no joelho. Ela torce o joelho, né? E a perna fica para fora, né? Tá. E daí ela anda com a perna para fora ou para dentro, né? Na infância, pode ser que tenha necessidade de fazer uma cirurgia? As cirurgias são raras, né? No caso de uma infecção, tá. Às vezes precisa fazer cirurgia, no caso de ter esse probleminha do quadril com dor no joelho, às vezes precisa cirurgia, mas a maior parte das vezes não precisa, né? A maior parte das vezes
essa dorzinha do crescimento não precisa, geralmente a gente nunca precisa. Essa dor de crescimento é uma coisa benigna, é só uma dorzinha, só um desconforto, que some sozinho quando acabar o crescimento por volta dos 13 anos de idade, que ela está mais crescida, não acabou o crescimento, mas está mais crescida, a dor desaparece. Né? E no adulto? O que é mais frequente de problema no joelho, doutor? No adulto, o adolescente, ele tem um pouco também uma dor aqui muito frequente, que é aqui, que é também um local de crescimento, ou nessa parte do joelho, ou aqui no joelho, que é do crescimento, de puxar essa parte do crescimento, que dói por um tempinho e depois passa também. E no adulto, daí as dores mais comuns que tem no joelho ou traumáticas são lesões do menisco, ou problemas do ligamento, né? Ou inflamações de tendão, né? Ou então atletas que essa membrana que tem aqui do lado fica raspando aqui na parte do lado do joelho, que causa dores, né? Na mulher é muito comum uma dor embaixo da rótula, chamada assim genericamente de condromalácia, que é bem frequente. E através da idade existe um desgaste natural das articulações, a artrose, né? Através da idade a artrose ocorre com frequência nos adultos. E problemas reumatológicos também, algumas pessoas que têm problema reumatológico podem ter dor no joelho também. Hematológico? Reumatológico. Hematológico também, mas reumatológico sim. Perfeito. Reumatológico, crianças que têm problemas reumatológicos hematológicos pode dar dor no joelho também. Aí precisa de investigação, precisa de especialista, tem que levar, então se for a criança, você leva para tentar amenizar, corrigir, porque tudo isso deve gerar dor e, de certa forma, degenerar os joelhos que precisam estar saudáveis para uma vida toda, né? Sim, é uma coisa bem rara, né? Uma coisa bem rara, específica, como você falou, sempre através de uma investigação é sabido, mas felizmente é bem raro, é muito incomum acontecer um probleminha desse. Né? Joia. Você falou de condromalácia. Todo mundo conhece alguém que tem condromalácia. O que é? Por que é tão comum e se é frequente em mulheres também? É uma doença realmente, uma doença mais frequente em mulheres, geralmente o joelho nosso é mais em X, e a rótula tende a sair um pouquinho para o lado, assim, quando dobra, estica. Quando é dobrado o joelho, ele fica totalmente solto. Quando dobra, ele encaixa dentro de um encaixe que tem aqui. Então, quando ele encaixa e solta, muitas vezes esse jogo forma um estímulo de raspar aquela cartilagem que tem embaixo e provoca um amolecimento dessa cartilagem, que é a condromalácia. Condrocartilagem, malácia, amolecimento, que causa as dores. E também, muitas vezes, acredita que existe uma alteração hormonal que a pessoa tenha, que cause essa alteração dentro do joelho, principalmente em mulheres, que causa essas dores. E, em alguns casos, o joelho ele é muito solto, né? Ou o tendão aqui é muito comprido, ele fica muito alto, então ele fica solto, ou ele é muito curto, ele fica mais preso e provoca uma hiperpressão, um pouco mais de pressão, que causa dores ali nesse joelho. Às vezes o joelho a rótula sai um pouquinho para um lado e volta, que causam dores no joelho. Na frente do joelho, aqui embaixo da rótula, que são dores muito frequentes, principalmente em adultos jovens, principalmente em mulheres. Né? Tá. Chegou uma pergunta aqui do telespectador. A Neide, de Sorocaba, interior de São Paulo, conta que sente muitas dores no joelho. Aí, eu não sei se é num só, nos dois, mas ela fala que nos dois ela tem um estralo, assim, quando ela baixa. Quer saber o que pode ser e o que fazer. É uma pergunta muito interessante para a Neide. Tem pessoas que têm uma hipermobilidade articular muito grande, que consegue botar o polegar, por exemplo, aqui embaixo, que quando fica de pé, o joelho fica bem assim para trás. Essa hipermobilidade leva muitas vezes a estalo, a rótula sai um pouquinho e volta, são estalos mais fisiológicos. Em alguns casos a condromalácia leva um crack, também um estalo no joelho, que pode ter, e algumas inflamações no joelho, problemas reumatológicos também pode dar estalos no joelho. Essa membrana aqui do lado, às vezes ela pode ter um atrito, né? Ter um atrito e dar um pouquinho de estalos no joelho. Então o ideal é ver, muitas vezes o estalo é uma coisa que não tem problema nenhum, como eu falei, pessoas que têm uma hipermobilidade, a maior parte das vezes não tem problema nenhum, uma coisa fisiológica da pessoa, né? Essa hipermobilidade, já que você falou disso, não pode gerar na pessoa, não só nos joelhos, mas mais lesões no corpo todo? No corpo inteiro, realmente todas as articulações são hipermóveis, no quadril, nos ombros, né, nos cotovelos, e pode levar realmente problemas em todas as articulações, né, desses estalos, e pode levar um desgaste nas articulações, às vezes sair do lugar a articulação do ombro,
ou da rótula também pode sair com mais frequência do que na pessoa normal, né? Do que a pessoa que não tem esse problema. Sim. Né? É porque normalmente quem não tem, a maioria das pessoas não tem essa hipermobilidade, né? Aí tem dor, dá uma travada, né? É uma forma do corpo se proteger. Quem tem essa mobilidade exacerbada não percebe isso, e aí o corpo sai do lugar, né? Sai do lugar e pode raspar. Às vezes ela quase sai do lugar e volta, às vezes sai do lugar e volta sem a pessoa sentir dor nenhuma, mas aquilo vai gastando aquela cartilagem e no futuro ela pode ter problemas decorrentes essa saída e volta do lugar, essa luxação que ele tem no ombro. Quem tem condromalácia, voltando aqui a condromalácia, precisa sempre acompanhar. Qual é o tratamento? Tem cura? Infelizmente não tem cura, que ele vai dando uma dorzinha, depois melhora, depois dá uma dorzinha, depois melhora, vai melhorando, né? Vai melhorando, mas o principal é fazer um tratamento de alongamento, né? Alongar bastante essa parte aqui do lado, reforçar bastante aqui a parte do meio para o joelho ficar mais equilibrado, mais centralizado, através de fisioterapia, através de atividade física, né? Fazer bastante alongamento e tratar com remédios como colágenos, né? Como lanolina, como condroitina, glicosamina, tomar medicações desse tipo, alguns casos de infiltrações, casos mais avançados, até a artroscopia pode ser feita em problemas desse tipo, casos que a rótula sai muito do lugar, às vezes requer um realinhamento da rótula, né? Mas são casos mais raros, geralmente só com a fisioterapia, com alongamento, com reposições alimentares, né, de suplementos, né, como colágeno, né, condroitina, né, glicosamina, lanolina, já dá uma boa melhorada nesse problema. Né? A gente ainda vai falar sobre outros problemas nos joelhos, né? Problemas que podem exigir aí cirurgias e tudo mais, mas como a gente falou da condromalácia, e você falou que tem muito tratamento conservador, queria aproveitar para abrir já aqui, o doutor é ortopedista, ele é cirurgião, né? Então, seu dia a dia é sim de fazer as cirurgias, né? Fazer os procedimentos, mas tudo que puder ser feito de maneira conservadora para começar, e muita gente resolve só com conservador, né? É melhor, né, doutor? Claro. Tem indicação certa para cirurgia, né? Claro, cirurgia realmente é indicado só 1 ou 2% dos casos, a maior parte dos casos é tratado só com fisioterapia, tratado com esses alongamentos que eu expliquei, com medicações, né, alguns casos infiltrações, né, com atividade física, evitar algum tipo de atividade física, subir escada, descer escada, que aumenta a rótula aqui. Quando a pessoa sobe e desce escada, eu falei 3, quando fica agachado 5 vezes. Então evitar agachamento, evitar spinning, né, evitar jumping, pulo, né, em academias, né, evitar esse tipo de exercícios que pode causar dor no joelho, fazer outros tipos de atividade física que não vai causar essa dor no joelho. Por exemplo, que atividade física? Pode fazer natação, pode fazer uma musculação com pouco peso, né, caminhadas, bicicleta com cilindro bem alto, né, que o joelho não dobra 90 graus, que deixa o joelho mais esticado, pode ser feito. Aqueles aparelhos de academia, que é feito justamente para quem tem problema no joelho. Um transporte, sim? Transporte, bicicleta deitada, tem uma bicicleta horizontal que a pessoa fica deitada também, não tem a carga do peso em cima do joelho, então ela fica mais deitada. Então, existem vários tipos de atividade. Aquela caminhada nórdica, né, com os 2 bastões que a gente explicou, que aquilo tira a carga do joelho e melhora, a pessoa pode caminhar também. Tem vários tipos de atividade que pode realmente fazer a pessoa que tem esse problema evitando dores no joelho. Né? Tá. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, é muito comum as pessoas dizerem assim, tem um problema no joelho, eu não posso fazer atividade física. E aqui, só aqui, agora sim, de bate-pronto, você enumerou várias atividades que podem ser feitas por pessoas que têm problemas nos joelhos, então que impactam menos. E claro que, ainda mais individualizado, você pode orientar de maneira mais específica seus pacientes. Mas, pelo que eu estou entendendo, ficar parado não é uma opção. Explica pra gente quão importante é manter o nosso corpo em movimento, mesmo quando a gente tem algum problema. E os joelhos, quadril, né? A gente vai falar também se tem alguma relação de problema no quadril com a dor no joelho.
parado não dá para ficar, né, doutor? Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Isso é verdade, né? Que a Denise falou, realmente a gente nasceu para movimentar, para fazer atividade, para movimentar-se. As articulações, elas precisam de carga, precisam de movimento para manterem sadias. Então, a atividade física é importante, com moderação e específica para o tipo de problema que a pessoa tem. Realmente, ela é boa manter a musculatura forte, né? Para você poder fortalecer também, estabilizar as articulações e manter a cartilagem forte através da atividade física é fundamental, realmente é fundamental para o organismo inteiro, para a parte clínica também do organismo, cardíaco, pulmonar, né, da circulação, é muito importante realmente manter-se ativo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem muito mais informação para você, eu estou te esperando, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre problemas nos joelhos. Você tem problema no joelho? Seu joelho dói? Então aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta ao vivo. 0 operadora 11 3337 5886. As redes sociais da HIT aparecem para você aqui embaixo durante todo o programa. Também uma maneira de você participar e assistir ao programa pelo canal da HIT lá no YouTube, mesmo quando você estiver fora de casa ou num cômodo dentro da sua casa que não tem televisão, dá para você acompanhar pela internet. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser e multiplicar conhecimento enviando aí o programa para os seus amigos e familiares através das redes sociais, tá bom? Nosso convidado hoje é o Dr. Fábio Ravalha, ele é médico ortopedista, explica tudo para nós acerca desse tema. Doutor, tem muita coisa para falar de joelho e eu queria saber dos problemas pontuais, tá bom? Então você falou aqui, você estava falando da atividade física, do que é mais recomendado e menos recomendado para quem tem alguma lesão ou alguma questão, né, nos joelhos. Pensei no CrossFit. CrossFit tem maneiras de fazer sem sobrecarregar os joelhos, porque o que a gente vê aí, eles sobem naqueles caixotes enormes e tem o levantamento de peso, tudo isso pode sobrecarregar um desavisado, né? Queria que você comentasse um pouquinho se dá para adaptar os crossfiteiros aí que adoram e tem um problema no joelho, dá para chegar num acordo com o médico? O CrossFit realmente é uma atividade de alta demanda, então a pessoa tem que realmente ter uma preparação boa, né? Tem que se preparar bastante, tem que fortalecer a musculatura, tem que fortalecer a musculatura que vai sustentar o joelho. Sempre um risco de ter algum problema de joelho, qualquer atividade física tem, no dia a dia tem um problema, tem um risco, né? Mas para o CrossFit a pessoa tem que estar bem, com condicionamento bom, com a musculatura bem e com o peso ideal, né? Para começar a fazer o CrossFit naquele pique normal. Agora, se a pessoa não tiver tanto assim em condicionamento, ela tem um risco maior de ter problemas, realmente, de ter lesões, né? O ideal é fazer um pouco mais leve, né? Fazer alguma coisa mais leve, né? Do CrossFit, um CrossFit mais light, até ela chegar a um condicionamento para fazer a coisa mais completa, vamos dizer assim, né? Doutor, a gente falou do funcionamento do joelho, em determinado momento você falou de uma mobilidade, e aí até lembrei, às vezes na adolescência, um colega que tinha um joelho mais móvel, assim, né? Olha aqui, vou tirar meu joelho do lugar, né? Ficava brincando e mexendo. E a gente está vendo uma maquete aqui de um joelho. Dá para mostrar qual é essa estrutura? E você falou do menisco algumas vezes. Para o leigo é muito difícil a gente entender e visualizar do que se trata, né? Você consegue mostrar, doutor? Aqui seria um modelo do joelho, né? Vamos mostrar, ali, ó, vamos mostrar para o Edgar. Aqui é o modelo do joelho, né? Aqui então tem o osso da perna, né? A tíbia, o osso da lateral da perna, que seria a fíbula, que antigamente era chamado de perônio. Tá. Aqui é a rótula, né? Esse aqui é a rótula, né? Aqui tem os ligamentos, né? Tem um ligamento que não deixa o joelho abrir para fora, né? Mostra de novo, qual é o ligamento que não deixa o joelho abrir? Esse aqui, a parte de fora é aqui, né? Ah, a parte de fora aqui seria assim, seria o joelho direito, né? Certo. A parte de fora é aqui é a parte de dentro. Então, quando faz assim, esse ligamento impede que o joelho abra, assim, né? Mas se ele romper?
Se ele romper, ele pode ter um Você jogo, perde. pode ter uma abertura. Esse ligamento geralmente cicatriza, algumas vezes precisa operar, mas geralmente cicatriza. Às vezes precisa fazer só uma reparação, mas ele depois cicatriza bem. Esse aqui, quando ele também impede que o joelho faça esse jogo. Perfeito. Esse ligamento, geralmente, raras vezes precisa operar, a maior parte das vezes só com tratamento quando tem uma lesão de ligamento. Essa é a parte de dentro, né? Esse aqui é aquele tendão que o Ronaldinho rompeu, né? Naquele jogando futebol. Aqui é o tendão da coxa, né? Aqui é a rótula. Virando a rótula, dá para ver que ela é um triângulo assim, e ela encaixa nesse triângulo, né? Então, esse aqui é mais ou menos aquele barulho que a pessoa estava falando, né? Que é o barulhinho. E às vezes quando a pessoa tem hipermobilidade, então ela estica muito o joelho, então quando ela estica muito o joelho, às vezes o joelho sai para fora, ele fica solto, né? Que o joelho, quando a gente dobra, que ele encaixa nesse trilho. Se a pessoa tem hipermobilidade, se o tendão é muito comprido, às vezes a rótula fica solta, então é aquela criança que mostra que a rótula sai do lugar, que o dedão faz assim, que o dedão encosta atrás, que é a pessoa que tem hipermobilidade. Se a gente abrir aqui o joelho, daí tem os dois meniscos, são duas meia-luas, né? O medial e o lateral aqui do lado do meio, aqui o lado de fora, né? Esse aqui é uma meia-lua, esse aqui mais um D, né? Um mais completo. Esse ligamento é o ligamento que impede que o joelho venha para frente, ligamento cruzado anterior. E esse de trás impede o joelho para trás, cruzado posterior. Aqui a rótula, a superfície da rótula é a cartilagem mais grossa do corpo humano, porque ela tem que aguentar a pessoa, sustentar até 7 vezes o peso do corpo, né? Quando a pessoa está de cócoras, agachada, para levantar, então ela é a articulação mais forte aqui, junto com essa aqui, que é uma articulação onde ela articula, que essa aqui é uma parte do fêmur, né? Onde ela articula, que ela é bem grossa para a pessoa poder subir, descer a escada, correr, né? Agachar-se, levantar-se. Esse aqui é o joelho. São estruturas que, para o leigo, muito difícil da gente imaginar, mas para o cirurgião, está acostumado a abrir e olhar tudo tranquilamente, né, doutor? Agora, dizem que, uma vez que você mexe nos joelhos, então, depois de uma cirurgia nos joelhos, eles nunca mais são os mesmos. Defenda isso aí, doutor, se é que tem defesa. Na verdade, se a pessoa tem uma lesão de menisco, ela já tem uma certa debilidade, mas hoje em dia, com as cirurgias artroscópicas, tira só aquela partezinha que está danificada, então costura aquele menisco se for possível, né? E ele volta quase totalmente ao normal do que ele estava antes. Vários jogadores de futebol fazem a cirurgia de joelho e voltam a jogar futebol, jogar bem, né? Vários jogadores que fazem reconstrução de ligamento, etc., voltam a jogar futebol competitivamente, né? Então, realmente, depois da cirurgia, a pessoa volta praticamente normal depois da cirurgia. As cirurgias hoje são menos invasivas, né? São no joelho, antigamente era muito invasivo, hoje em dia, através da artroscopia, a maior parte das cirurgias, né? Algumas não, mas a maior parte são de minimamente pouco invasivas, né? Você deu o exemplo da lesão do Ronaldinho, um atleta. E a gente está acostumado a ver atleta com problemas nos joelhos, né? Mas atletas profissionais, doutor. E os atletas de final de semana também podem sofrer lesões de gente grande nos joelhos? Pode sim, infelizmente pode sim, porque às vezes a pessoa não tem condicionamento nenhum e uma vez por semana começa a jogar bola sem condicionamento nenhum, às vezes está com um pequeno sobrepeso, às vezes a pessoa não tem condicionamento nenhum, vai jogar bola e obviamente é um esporte de contato, não é um esporte que um bate no outro, que tem bolas divididas, né? E de arranque, de parada, de arranque de novo, realmente lesões podem ocorrer, são características do esporte. O ideal é ter um bom condicionamento, uma boa musculatura, né? E tentar evitar bolas divididas muito fortes assim, para que evite problemas do joelho, né? Pergunta da Marina, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela conta que tem muitas dores nos joelhos, nas costas e no quadril. Teve que parar de fazer academia por conta disso. E me foi receitado tomar colágeno para tratar. Ela pergunta se está certo ter parado de fazer atividade física e repor colágeno, suplementar colágeno. Eu acho que suplemento é muito bom para todas as pessoas que têm um probleminha articular. Tem provas aí que mostram que ele dá uma melhora das dores, né? Agora, atividade física, se a pessoa não consegue, o ideal é tentar mudar, né, de atividade física, fazer algum outro tipo de atividade física, uma natação, ou só um alongamento, ou fazer uma dança, ou então fazer outro tipo de yoga, um outro tipo de atividade, sim,
para ela não ficar parada, né? Para ela fazer alguma coisa, não ficar parada, porque realmente parar vai levar a atrofia muscular, vai levar uma atrofia também da cartilagem. A cartilagem precisa de movimento. Ao ganho de peso, muitas vezes. Ganho de peso, então é muito importante realmente manter-se ativa dentro da limitação que a pessoa tenha, né? A Maria, de São José dos Campos, conta que tem 81 anos, sofre com inchaço nos joelhos, doutor. Ela foi ao médico e nada resolveu. O que foi dito a ela é que só resolveria com cirurgia. Aí, pelo que eu vi, cirurgia ela não quer, ela quer saber se tem alternativas. É difícil falar assim, mas o inchaço no joelho pode ser várias coisas, né? A artrose, a artrite, né? Que é uma inflamação, um desgaste da articulação, pode dar inchaço nos joelhos, né? Problemas reumatológicos pode dar inchaço no joelho. Acúmulo de gordura, né? Existe um acúmulo de gordura na frente do joelho, pode dar inchaço nos joelhos. Líquido nos joelhos devido a essa artrite pode dar. Então precisa saber direitinho o que ela tem. Obviamente, inicialmente seria o tratamento através de manter sempre a musculatura sempre fortalecida, né? Fazer fisioterapia, tomar medicações para dor, né? Para dor. Agora é difícil falar, só por isso é difícil falar. Ela tem que realmente consultar o ortopedista dela para ver se tem indicação de uma infiltração, se tem indicação de fazer algum bloqueio para melhorar esse tipo de problema. Perfeito, porque aí precisa saber o que está provocando esse inchaço nos joelhos e a partir daí traçar um tratamento para isso, né? Claro. Tá. Doutor, chegaram várias perguntas. Joelhos, realmente, assim como coluna, né? Mas no bloco anterior eu citei algo sobre problemas no quadril ou até mesmo problemas na coluna repercutirem dores nos joelhos. Então, a dor nos joelhos, ela é só mesmo dessa articulação ou pode estar relacionada a uma má postura por conta de dor nas costas ou uma degeneração do quadril? A dor no joelho, 90% é do joelho, 10% é de outras causas, né? Uma virose pode dar artralgia, dor no corpo, né? Dor muscular e dores no corpo, né? O próprio Covid, pós-Covid, às vezes a pessoa tem dores nas articulações, ela tem dores na articulação, não é que ela tem um problema, talvez ela tenha uma inflamaçãozinha lá devido à doença, mas não é propriamente do joelho, é uma coisa mais geral, uma coisa sistêmica, né? Outros tipos de problema, hérnias de disco pode dar uma dor, a pessoa só tem a dor atrás aqui do joelho, só dentro do joelho, mas é devido a uma hérnia de disco, devido a uma compressão do nervo lá em cima que está causando o joelho. Problemas de desgaste do quadril, né? Ou mesmo necrose da cabeça femoral, que é um tipo de patologia, muitas vezes a pessoa não tem dor nenhuma no quadril, sente a dor aqui na frente no joelho. Como eu falei da criança, que ela tem problema de quadril, a maior parte das crianças refere dor no joelho, né? O nervinho vem para cá e é estimulado, então sente uma dor no joelho, mas é aqui atrás. Então realmente tem que pesquisar, tem que saber exatamente, ver direitinho o que a pessoa tem, porque muitas vezes pode ser a dor de outro canto, de outro lugar, que esteja causando a dor no joelho. Um problema de outro lugar que esteja causando dor no joelho. Doutor, muito tem se falado das repercussões pós-Covid. Então, claro que o principal é você tratar a fase aguda, né? E passar por ela, se não tiver jeito, se pegar a doença, né? Então, tratar. Mas as repercussões pós-Covid ainda estão sendo descobertas, né? E a gente só tem, aqui no Brasil, 1 ano de doença. Então, ainda tem muito chão aí para a gente descobrir. Quais são os sinais? Então, por exemplo, deve-se relacionar e deve-se buscar apoio, por exemplo, com o ortopedista. E aqui a gente já falou com o cardiologista, tem exame para fazer pós-Covid, até mesmo antes de retomar as atividades físicas. Precisa fazer o checklist ali com o ortopedista também ou somente se houver uma dor? Então, você teve Covid, tratou, aí passou ali algum tempo, as dores começaram, você nunca teve, por exemplo, dores nos joelhos. Qual que é a tua posição em relação a isso? É frequente, né? Nessa época de Covid, tem vários pacientes que tiveram Covid com dores nas costas, dores nos joelhos, dor no corpo, dor muscular, que é chamada síndrome pós-Covid, que ela ocorre em algumas pessoas, além de outros sintomas que tem na síndrome pós-Covid. E a dor persiste, né? Pode persistir 6 meses ou até mais. Claro, obviamente, poucas pessoas da população geral que tem Covid, poucas têm um Covid mais avançado, geralmente pós-Covid pessoas que tiveram um Covid um pouquinho mais forte, né? Vamos dizer assim.
e é relacionado àquela alteração inflamatória geral, que é uma doença inflamatória. O vírus causa uma doença inflamatória geral e essa inflamação continua, como se fosse uma artrite. E daí tem que ser tratada com anti-inflamatórios, até com corticoide, para melhorar esse tipo de problema, que ainda é uma inflamação que a pessoa tem. Agora, check-up para a parte ortopédica, eu acho que não precisa não. Para a parte vascular, para a parte cardíaca, para a parte pulmonar, sim. Mas para a parte ortopédica, só se a pessoa tem sintoma, daí consultar um médico, saber se é alguma coisa própria do joelho ou se ainda é relacionado a esse problema. Né? E a partir de agora, né, então sempre você tem que levar essa informação. Tive Covid, né? Leva essa informação, porque aí até mesmo para registrar, né, para que outros estudos e outros dados, até clínicos, observacionais, possam ser feitos, os médicos vão guardando essa informação para criar estratégias e condutas e tratamentos posteriores. A gente está descobrindo muita coisa ainda, né, doutor? É, claro. Tudo isso que eu estou falando é uma coisa que está sendo nova, né? Aos pouquinhos vai se descobrindo mais. Obviamente, até então, acredita-se que é uma atividade inflamatória que dá essa dor geral, essa hiperatividade inflamatória que tem no corpo, que dá dor no corpo inteiro. Porém, cada vez vai sabendo mais da doença em todos os tipos de especialidades, né, em geral. Espero que logo, logo isso aí esteja mais sanado através da vacina, né? Também espero, doutor, pelo menos o vírus circular menos e aí a gente consegue acelerar um pouco a vacinação e ficar um pouquinho mais tranquilo. Se bem que a gente até conversava antes do programa começar, né? O uso de máscara e os cuidados, eu acredito que a gente vai precisar manter ainda por um longo período. Mas vamos combinar? Isso é o de menos perto do caos aí que a gente vive, né? Então, se a gente conseguir viver bem, só tem que usar máscara, higienizar melhor as mãos, né? Ter um cuidado maior, isso aí é o de menos, né, doutor? Claro, claro. Isso aí é tranquilo, é uma coisa que já estamos acostumados. Já acostumamos. Já acostumamos com isso aí. Então faz parte da gente usar máscara. Doutor, você falou de líquido nos joelhos. Explica um pouquinho melhor. Nos nossos joelhos já tem algum líquido? Todo joelho tem 2 ml, mais ou menos 2 ml de líquido. Quando ele aumenta muito o líquido, é aí que é um chamado derrame articular, né? Derrame articular, que daí pode ter várias causas desse aumento de líquido, né? Pode ser um aumento do líquido normal que a gente tem, que é o líquido sinovial, pode, às vezes, num trauma, ter sangue, né? Pode ter rompido um ligamento que dá um pouco de sangramento, tem um pouco de sangue dentro do joelho. No caso de uma fratura no meio do osso a gente tem a medula óssea que é cheia de gordura, daí vai ter um pouco de gordura também dentro do joelho. Geralmente o líquido é 2 cc, se tiver aumentado tem que saber qual é a causa, né? Às vezes uma artrite pode dar um líquido no joelho, às vezes uma lesão de menisco pode dar um líquido no joelho, ou às vezes um trauma, um futebol, uma lesão de ligamento pode dar sangue, e quando tem a fratura tem até gordura no joelho, que daí o derrame articular é diferente. Incha ou dói? Ou os dois? No começo, quando ele incha, ele não tem dor. Depois quando ele distende, a gente tem tudo aqui, todo esse joelho aqui, ele é envolvido por uma bolsa, né? Uma bolsa, cápsula articular é uma bolsa. Quando só aumenta um pouquinho o líquido, não dói. Quando aumenta que ela fica esticada assim, daí começa a doer. Daí que começa, que o derrame articular começa a causar dor, e daí que é a hora realmente de tirar o líquido do joelho para aliviar a dor, né? Geralmente, pequenos líquidos a gente não mexe, devido a ser um procedimento mais invasivo, né? Um procedimento mais invasivo, então evita-se. Só quando tem bastante líquido, daí que tira para dar um alívio nas dores da pessoa, do paciente. Vamos atender a telespectadora? Pois não. Tá na linha Rosimeire, de Goianésia, Goiás. Oi, Rosimeire, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Denise? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada por ter ligado. Aproveita essa oportunidade, pode fazer sua pergunta para o doutor. Denise, eu quero fazer uma pergunta para o doutor. É porque eu tenho cisto e derrame no meu joelho e sinto dor demais. Aí eu queria saber dele o porquê causou esse derrame, esse cisto no meu joelho. Aí eu estou fazendo até tratamento, mas dói demais. Que tratamento que você está fazendo e há quanto tempo você descobriu esse cisto e esse derrame? Ó, já tem mais de 6 meses que eu descobri esse cisto e o derrame. Tá. Aí eu estou tratando com o ortopedista. Aí ele está passando remédio, mas mesmo assim dói. Aí eu queria saber o porquê causou o derrame e o cisto.
Você faz fisioterapia, Rosimeire? Não, ele não chegou a terapia, só passou caminhada, Tá bom. exercício físico para mim. Obrigada, Rosimeire. Um beijo para você, pro pessoal de Goianésia, em Goiás. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Rosimeire fez uma pergunta muito interessante, por que ela tem líquido? Geralmente esse líquido deve ser de um desgaste, né, de uma artrite que deu esse líquido no joelho que aumentou. O cisto, existe uns 20, 30% das pessoas que tem um cisto atrás. O líquido, às vezes, ele extravasa e ele comunica, ele sai, ele forma como se fosse uma herniação atrás, né? Atrás do joelho, entre dois músculos ocorre uma herniação atrás que é chamado cisto de Baker, né? Que ele pode, às vezes, ficar também muito volumoso, às vezes precisa fazer punção em alguns casos, ou até cirurgia em alguns casos, mas é o cisto de Baker, isso é comum. Na criança, tem muitas crianças que têm, que depois some com a idade, e no adulto tem, geralmente é relacionado à artrite, né? O desgaste do joelho que forma esse cisto no joelho. O ideal é ela consultar o ortopedista dela para saber direitinho qual é a causa, se é uma artrose, uma artrite, o que é, se é uma degeneração, qual é a causa que tem esse probleminha no joelho para tratar corretamente, né? O cisto por si só é um problema? Não, geralmente o cisto de Baker a gente não faz nada, só quando ele está mais aumentado, quando incha muito, quando tem vários aumentos, né? Que daí faz uma cirurgia para diminuir ele, para tirar, existe como se fosse uma válvula, para soltar aquela válvula para o líquido escoar para dentro da articulação e voltar para melhorar. E dependendo de onde é, a pessoa consegue sentir no joelho? O cisto sempre é atrás, o cisto de Baker é atrás. Então né? não sente nada? Sente um caroço, um inchaço atrás, né? Às vezes a pessoa não gosta que vê um caroço, um inchaço atrás, né? Do E por joelho. isso ela vai buscar o médico? Em raras vezes ele rompe, né? Daí traz dor, traz um derrame, traz um líquido, um inchaço assim que vai para a perna, né? E uma dor forte ali, que às vezes ele rompe, esse cisto rompe, e o cisto de Baker roto, que daí causa dor, daí é uma patologia, mas também não se faz nada, não faz nenhum tratamento cirúrgico para isso aí. Ele some sozinho depois. Nesse tempo que a gente vive agora, precisa saber, né? O que é uma urgência, o que é uma emergência, então isso não é, mesmo se o cisto romper. Se o cisto romper também não. O ideal é só o tratamento com medicação, né? Eu perguntei para ela da fisioterapia, porque a fisioterapia é um tratamento em conjunto com os tratamentos médicos com o ortopedista, que eles podem acontecer em paralelo e eles se ajudam, né? Nesse caso, ela teria benefício, o médico não prescreveu para ela, tudo bem. E aí ela pensa se ela vai buscar a fisioterapia por conta para resolver esse problema ou não, mas pode trazer um bom resultado, porque ela também está fazendo, a atividade física dela pode ser mais complicada, talvez ela não se sinta confortável. Como que é isso? Para mobilidade, uma reabilitação? A fisioterapia sempre é muito importante, né, para fazer isso. Tem várias modalidades de fisioterapia, desde analgésica para tirar dor, né? A pessoa tem dor, ela faz aquela terapia para tirar dor, até de movimento, né, para reabilitar. Seria quase uma educação física, mas antes da pessoa doente, né, para reabilitar, para fortalecer, para aumentar a quantidade de movimento, para fazer uma reabilitação da pessoa. Então é muito importante, né, tirar o líquido, tirar o inchaço também, a fisioterapia faz. Então realmente é muito importante para ela reabilitar, para ela ter um recondicionamento nesse caso também. Mas é bom, pode conversar também, né, com o ortopedista, acredito que... O ideal é conversar com o ortopedista dela, perguntar se vale a pena fazer fisioterapia ou não, ou algum outro tipo de terapia, né? Perfeito. É importante conversar, saber que medicação faz, o que ela tem, para ele investigar um pouquinho, né? Qual é o problema dela, né? Tá. Eu vou me preparar para dar um recado, doutor. Enquanto eu chego até lá, vou deixar essa pergunta aqui da Maria José, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ela tem 71 anos e há 20 ela sofreu uma trombose. Até hoje, ela tem dores nos joelhos. O que pode fazer para aliviar? Primeiro, está relacionado trombose com dor nos joelhos? A gente sabe que tem uma dor na perna muito forte, né? E o que ela pode fazer, doutor? Responda enquanto eu chego até lá, por favor. Essa é uma pergunta muito interessante que a Maria José fez. A trombose geralmente coagula os vasos das veias internas da perna, né? O mesmo da coxa, né? Incha a perna, né? Dá uma dor muito forte. Às vezes fica um pouquinho de sequela, inchaços, né? E dores devido à trombose, mas geralmente essa trombose não tem nada a ver com o joelho. O ideal para ela é realmente consultar um ortopedista, saber se ela realmente tem
a dor dela é na perna, na canela, devido à trombose, ou se ela tem algum outro problema no joelho. O ideal é consultar o seu ortopedista, viu, Maria José, para ver direitinho qual é a causa desse problema do joelho. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco tem muito mais bate-papo sobre dores nos joelhos. Enquanto isso, você vai ligando. Até já. Nós estamos de volta. Você que me assiste, sofre com dores nos joelhos? Já precisou fazer uma cirurgia? Tem alguma questão aí que te incomoda? Liga pra cá. 0 operadora 11 3337 5886. Nosso convidado, nosso especialista do dia é o Dr. Fábio Ravalha. Ele é médico ortopedista e explica tudo pra nós. Doutor, nesse bloco eu queria falar um pouquinho, a gente até falou já nos outros blocos, mas queria dar um enfoque para artrose. O que é essa patologia? E hoje, é claro, a gente está focado aqui no joelho, mas tudo que a gente falar pode ser aplicado em outras articulações, né? É, claro. Na verdade, a gente chama de artrose, mas hoje em dia é chamado mais de artrite, porque acreditava-se antigamente que era só um desgaste. Sabe que esse desgaste leva a uma inflamação, e ite é inflamação, então é artrite. Então, a artrose era o termo mais antigo, hoje em dia é tudo chamado de artrite. Osteoartrite, mesmo quando tem um desgaste, porque existe uma inflamação associada também ao problema da pessoa. Aqui mostra, tem 4 joelhos, né? 4 joelhos, e mostra tipos, estágios diferentes de artrose, de artrite, né? De artrite que tem. Então, inicialmente o joelho é desse tipo aqui assim, o joelho está desse tipo aqui, que é o normal, né? O normal. Normal, sem desgaste nenhum, tá tudo sem azulzinho. Desgaste nenhum, sem desgaste Você que está em casa se baseia pelo azulzinho. Azulzinho. Isso, tá na sequência, tá assim. Tá na sequência daqui é um desgaste inicial, Tá vendo que tem um pouco de vermelho aqui, Isso. a cartilagem está um pouco gasta aqui nessa região. Aí tem dor? Tem dor, Tá. principalmente quando rompe esse branquinho aqui, tem essa parte embaixo do osso, né? Aí Tá. tem as terminações nervosas e leva dor. Certo. Leva dor. Depois aqui é uma artrose um pouquinho mais avançada, Ó, já tem né? 2 focos ali, né? O desgaste é 2. E aqui, essa aqui é a mais avançada de todos, que daí 2 focos gastou bastante o joelho. E degenera mais ainda conforme o tempo vai Degenera. passando, né? Hoje em dia, quando chega numa fase assim como essa outra, é indicada uma cirurgia de prótese, né? De prótese, geralmente, antigamente você... não fazia nada, esperava, o joelho quase que grudava, né? Ele ia desgastando e ele quase que grudava. Tinha dor, quando ele gruda ele melhora. A natureza já caminha para uma maneira de defender aquilo para melhorar. Mas aí você perde mobilidade. Perde a mobilidade, por isso que é feito hoje em dia a prótese para ter mobilidade, ter qualidade de vida e não ter dor, né? Tá ligada a uma questão genética? A artrose tem uma questão genética. Algum tipo de artrose vem devido a trauma, né? Devido a trauma, desgaste, que seria de trauma. E a maior parte das causas de artrose, que hoje em dia é chamada de artrite, são de origem genética, né? Tá. Por que eu perguntei isso? A ideia é que a gente consiga preservar os nossos joelhos o máximo de tempo que der. Porque pode, claro, e a medicina evolui para isso e dá para trocar, você substitui a articulação, a cirurgia é de substituição da articulação, certo? Substitui essa parte fininha da cartilagem por uma parte de metal com plástico, né? Seria um joelho assim artificial, vamos dizer assim. Tá. E essa prótese dura quanto tempo? É uma prótese em geral de joelho, dura 15 anos em geral. Se a pessoa é muito jovem, às vezes precisa trocar essa prótese depois de uns 15 anos. Quanto mais você usa a articulação, e aqui estou pensando mesmo nos atletas, mais chance você tem de perder, degenerar essa cartilagem? Sim, atletas também, eles podem ter artrose devido a vários traumatismos que tiveram, então rupturas de ligamento que tem estabilidade através da atividade de alta performance que eles têm, pode realmente levar a desgaste da articulação, pode levar a artrose mais precocemente do que a população em geral, principalmente quem já teve uma lesão de ligamento associada. Então os atletas também têm risco de ter artrose no joelho também. Então, ou pela idade, uma degeneração do corpo como um todo, coisas relacionadas à idade, então a idade e a genética, ou muita exigência da articulação, traumas, um acidente, por exemplo. Você pode acabar adiantando aí os passos da... Pode sim, nós temos a artrite, osteoartrite, que é mais
envelhecimento normal da pessoa, assim como surgem os cabelos brancos, começa um desgaste interarticular com inflamação interarticular. E existem de origem traumática, pessoas que tiveram um acidente de automóvel, tiveram uma fratura, que tiveram alguma lesão da cartilagem interna do joelho, ou mesmo atletas que têm microtraumatismos, né, no esporte, que também levam a uma artrose, uma osteoartrite, né, como chama hoje em dia, mais precocemente, mais cedo que as pessoas em geral têm. Osteoporose, piora o cenário dessa artrose que hoje então chama de osteoartrite? A osteoporose ela é uma doença que ocorre mais no osso, né? No osso, nos ossos longos ou então no osso da coluna. Na articulação não tem osteoporose, é mais a osteoartrite, que é uma doença articular. O joelho é uma articulação, né? Na articulação do joelho não tem a osteoporose. Ele pode levar fraturas, né? No quadril, etc. Mas no joelho em si, na articulação ele não atua. É mais ossos longos e na coluna, nas vértebras da coluna também. Porque nós já falamos aqui sobre problemas no quadril. E lá sim você poderia ter uma situação de ter que trocar tanto uma parte do fêmur, substituir, quanto o acetábulo também. Isso, exatamente. No quadril, realmente, a osteoporose pode levar, geralmente as fraturas do quadril são devido à osteoporose, devido ao desgaste, pode levar fraturas que muitas vezes precisa fazer a prótese ou parcial ou prótese total, dependendo da conduta do cirurgião, né, para restabelecer a função da pessoa e a mobilidade mais precoce possível. Porém, no joelho, a osteoporose não atua, mais só nos ossos longos e na vértebra. Né? Tem cura para artrose? Maria, de Jaguari, Goiás, pergunta. Não existe uma cura, existe como controlar através de tratamentos, através de medicação, através de infiltrações. Hoje em dia fazem bloqueios, a gente faz bloqueios para tirar a dor do joelho, né? As próteses, as cirurgias, né? Existe tratamento, cura ainda não existe, existem estudos, né, de injetar substâncias, injetar sangues tirados da medula, né, preparados dentro do joelho, que acredita-se que melhora a cartilagem, estudos de fazer cultura de cartilagem, tirar um pedacinho de cartilagem, fazer cultura, depois infiltrar aquela cultura no joelho para restaurar, regenerar aquela articulação, porém ainda não está, algumas coisas não estão totalmente definidas ainda, né? Mas tem muita coisa sendo estudada, né, doutor? Então é isso que você está falando. Tem muita alternativa hoje que já dá para fazer e coisas para o futuro. Sim, acredito que no futuro toda essa parte aí de tratamento, assim, que é chamado regenerativo, tratamento vai se desenvolver mais, né, e cada vez mais vai ser uma opção boa de tratamento, evitando, pelo menos de cara, fazer algumas cirurgias. Né? Pergunta da Marcilene, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ela conta que faz bicicleta e step na academia e não tem dores ao realizar essas atividades. Porém, se ela tentar dobrar o joelho ou agachar, ela quase chora de dor. O que pode ser isso? Parece ser uma pergunta muito interessante, parece ser mais realmente ligado à parte da rótula, entre a rótula e o fêmur, que quando a pessoa agacha, ali fica mais ou menos 7 vezes o peso do corpo da pessoa. Quando ela está subindo e descendo a escada mesmo na bicicleta, também aumenta um pouco a carga no joelho. Porém, eu acho que o desgaste dela surge mais quando ela aumenta mais a pressão. Ela tem, parece uma condromalácia, um tipo de uma condromalácia mais leve, né, que aparece mais quando ela agacha. Agora a gente vai dar uma ajuda para o Virgílio, de Ariquene, Rondônia. Obrigada, Virgílio, pela sua pergunta. Ele tem artrose, doutor, nos 2 joelhos e ele não consegue mais andar. Te pergunta, o que devo fazer? Que situação? É uma pergunta muito interessante do Virgílio. Primeiro, depende da idade dele. Se a pessoa tem uma idade mais avançada, a prótese é indicada completamente. Se a pessoa tem uma idade mais jovem, né, tem que explicar que a prótese tem uma durabilidade, tudo. Quando a pessoa tem uma dor, que a pessoa tem dificuldade para dobrar e esticar o joelho. Quando a pessoa tem uma dor que para andar 10, 15 minutos não consegue, começa a doer muito. Você acorda à noite por causa da dor no joelho, quando ele dobra o joelho à noite. Se tem dificuldade para calçar a meia, para calçar o sapato, quer dizer, para fazer as coisas do dia a dia, tem uma indicação, mesmo que seja uma pessoa jovem, de fazer uma prótese de joelho.
Se não tiver todos esses sintomas, se não tiver todo esse estágio, tem que ser estudado se vale a pena fazer uma infiltração, né, de viscosuplementação, uma infiltração mesmo que seja de corticóide, uma infiltração, fazer bloqueios. Hoje em dia a gente faz bloqueios dos nervos aqui, infiltrações, ou mesmo um processo de radiofrequência, né, que cauteriza, que sensibiliza os nervos aqui, tirando a dor do joelho, para jogar mais para frente a prótese. Então tem que ser estudado o caso dele, tem que ir no ortopedista lá dele lá, e trocar uma ideia lá com o ortopedista dele lá. Só não pode ficar assim, sem mobilidade nenhuma, né, doutor? Ele só vai se prejudicar ficando dessa forma. Não, porque daí começa a ter uma perda muscular geral, uma perda de uma deficiência geral da pessoa. O ideal é sempre movimentar, não ficar parado. Realmente tem que consultar o ortopedista lá na cidade dele, em Rondônia, né? Rondônia, isso, para dar uma olhadinha geral. Rondônia. Dar uma olhadinha geral. Pergunta semelhante da Auxiliadora de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ela tem 57 anos, o Virgílio não falou a idade dele, né? Ela conta que tem 57, perdeu a mobilidade devido à artrose nos 2 joelhos. É possível, com tratamentos, voltar a andar? Te deixo essa pergunta, enquanto vou encaminhar lá para dar um recadinho, doutor. Tá certo. É uma pergunta muito interessante, né, de Guarulhos. Realmente uma artrose de 57 anos realmente tem vários tipos de tratamento que pode fazer para melhorar esse problema do joelho. No último caso, a prótese ela restaura a função do joelho e melhora a dor. Outros tratamentos como infiltrações, como bloqueio que eu falei, podem ser realizados para melhorar esse tipo de joelho. O ideal, esse problema do joelho, o ideal é consultar um ortopedista em Guarulhos, trocar uma ideia com ele, que ele vai orientar qual é o melhor tratamento para ela. Tá dado o recado, eu vou voltar para o bate-papo com o doutor Fábio. Doutor, vamos falar um pouquinho dessas infiltrações? Há muito tempo a gente ouve esse termo. A minha pergunta é, as coisas mudaram? Os medicamentos que hoje são infiltrados mudaram? E para quem é indicado um procedimento como esse? Essa pergunta é muito interessante. Realmente, antigamente, as infiltrações de cortisona realmente levavam a muitas lesões, a desgaste no joelho. E de hora eles melhoravam, mas a longo prazo levavam problemas, né? Hoje em dia existem vários tipos de medicamentos, né? Medicamentos baseados tipo de uma arnica, que são feitas infiltrações no joelho, infiltramentos como são chamados de viscosuplementação, que é o ácido hialurônico, que dá uma lubrificada naquele joelho, que dá uma renovada naquele joelho, que ela estimula a dar uma renovada naquele joelho, e outros medicamentos, né? Usam também glicose também para estimular, né? Para causar um estímulo, né? Para que o próprio organismo solte aquele líquido natural do organismo para tentar restaurar aquela função do joelho. Existem outras soluções que ainda algumas estão autorizadas, outras não, que são usadas no exterior, que tiram sangue, fazem centrifugação, tiram sangue da medula também, fazem centrifugação e injetam no joelho, ou mesmo cultura de cartilagens, e várias soluções, algumas disponíveis aqui, outras ainda não disponíveis no Brasil, mas tem vários tipos de infiltrações que são mais fisiológicas, que produzem estimular que o joelho mesmo dê uma renovada naquele joelho, naquele problema. São indicadas casos de artrose, de artrite, como é chamado hoje em dia, pessoas com condromalácia, né, por pessoas que têm problemas internos no joelho, de desgaste, né, ou de inflamação do joelho, são indicadas esse tipo de infiltração. Doutor, hoje acontece muito esse intercâmbio de informação, como você falou, né? Tem procedimentos que ainda não estão autorizados para uso aqui no Brasil, mas tem excelentes resultados nos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí, quando esses tratamentos são autorizados, a gente já tem estudo e resultado mundo afora, né? E aí os profissionais já começam a fazer e levar esse benefício para os pacientes. Então, esse intercâmbio também é importante, por mais que aqui a gente demore um pouquinho mais para conseguir lançar mão disso, né? Ah, sim, é muito importante. Tem vários procedimentos fora que alguns pode ser que sejam bons, outros não, e na verdade o fato de demorar um pouquinho pode ser bom, que o tratamento que vem para cá já é um tratamento mais eficaz, né? Já com mais estudos, já mais consagrado, vamos dizer assim. Então, tem essa vantagem realmente de, às vezes, não estar totalmente regulado no Brasil algumas coisas, né? Eu falei do termo infiltrações, então você falou que a infiltração mudou porque o remédio mudou, né? O que é colocado mudou.
E hoje usa-se muito um termo que é bloqueio. É através da infiltração que você faz esse bloqueio ou é diferente? É diferente, a infiltração é clássica, infiltração interarticular no meio da articulação. O bloqueio é mais bloquear os nervos, que dão uma sensibilidade, não são nervos que dão a motricidade, nervos que dão a sensibilidade do joelho. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo em casos de dores crônicas, em casos de pessoas mais idosas que não têm condições de fazer uma prótese, em caso de uma prótese que dê alguma complicaçãozinha, pessoas mais idosas que têm dificuldade para fazer aquela prótese, pessoas que têm uma dor crônica que não melhora no joelho, existem procedimentos que a gente infiltra, né? Infiltra, faz o bloqueio daquele nervo em 3 pontos, né? Em 3 pontos, aqui no meio, aqui do lado, né? Aqui não, porque tem um nervo importante que não pode ser mexido, 3 pontos aqui. E se isso aí funcionar bem, existe um tipo de procedimento que é chamado neuromodulação, que através de uma radiofrequência, seria o tipo de uma estimulação, tira a sensibilidade daquele nervinho, que dura mais tempo, né? O bloqueio dura anestésico naquele tempo. Às vezes é colocado um pouco de cortisona, quando ela é fora da articulação não tem problema, né? O duro é a cortisona dentro da articulação, dentro dessa superfície branquinha, lisinha que tem no joelho, né? Quando ela é feito fora, esse bloqueio pode tirar a dor, pode trazer uma analgesia. Se o resultado for bom, tem indicação, pode ser feita essa neuromodulação, uma modulação dos nervos, deixar o nervo meio bobo e tirar essa dor para um tempo maior. É uma opção de tratamento para vários tipos de pacientes que, como eu falei, idosos, vários tipos de pacientes, é uma outra opção de tratamento também, de minimamente invasão, que é não cirúrgico também. Precisa de centro cirúrgico, né? Não. Pode ser feito em consultórios, né, que tem uma sala cirúrgica, pode ser feito, porque é feito com anestesia local. Geralmente a gente hoje em dia faz guiado por ultrassom, né? Ultrassom, cada vez mais o ortopedista está usando mais ultrassom na sua prática para examinar o joelho, além do exame físico, ele faz o exame com ultrassom, vê as estruturas do joelho, principalmente estruturas no joelho extra-articulares, e no meio do joelho o ultrassom não é tão bom, mas para ver as partes de fora do joelho, o ultrassom é bem eficaz, e para guiar, né, ver o nervinho lá, ver direto a injeção para dar direitinho naquele local, fazer o bloqueio corretamente, assistido por aquele ultrassom. Para fazer essa neuromodulação, você precisa de algum equipamento, algum aparelho, aquele espécie de marca-passo para o paciente ficar subcutâneo ou não? No caso da neuromodulação, precisa realmente de um aparelho, não é bem como aquele marca-passo para dor que é usado, né, de estímulo, mas ele é só na hora, né, coloca lá, aumenta a temperatura, né, às vezes pulsa aquele aumento de temperatura, dura lá 1 a 3 minutos, né, é feito um estímulo para ver se não tem nenhum nervo importante fora, né, e a pessoa acordada pode falar se aquilo que ela está sentindo dor, para fazer o bloqueio, clínicas com o centro cirúrgico faz, para fazer a neuromodulação, geralmente em centro cirúrgico. Algumas clínicas pode ser feito, mas geralmente em centro cirúrgico. Bom, e aí você só precisa regular esse aparelhinho, é algo que dá para você ir modulando, né? Depois também esse paciente, a dor aumentou, você vai ajustando tudo isso. Então, é uma outra opção. Ela é diferente do marca-passo, que pode modular, né? No caso da neuromodulação, só faz na hora e tira. Não deixa nada interno. Não, né? deixa. Não deixa nada interno. Na coluna, sim, tem um tipo de marca-passo que você pode regular ou pode injetar remédio, mas no joelho geralmente faz naquela hora e parou. Então, para quem está em casa, muita gente ligou para cá, fez pergunta, com certeza já passou num ortopedista, recebeu um diagnóstico, mas não deu segmento ou não tem um segmento ali muito próximo. Se você recebeu um tratamento há muitos anos e não resolveu, volte ao seu especialista, porque hoje tem muita coisa para ser feita, né, doutora? Então precisa ter esse contato com o profissional para que a qualidade de vida esteja em primeiro lugar, porque isso hoje a medicina trata da pessoa, né? Claro, isso é muito importante. Realmente a pessoa, se tiver alguma dúvida, não ficar esquecendo. Às vezes pode ser uma coisa mais grave que a pessoa não percebe, então o ideal é consultar o médico, realmente trocar uma ideia com o médico. Em tempos de pandemia, existe a opção da telemedicina, que é regulamentada hoje em dia, então a pessoa pode, através de um WhatsApp, através do computador, conversar com o seu médico, falar com ele, trocar as ideias, né, fazer uma consulta online, sem sair de casa, né? Então existem várias opções. Qualquer dúvida, realmente consulte um ortopedista,
para que ele veja realmente qual é o problema que a pessoa tem e dar uma conduta correta para esse tipo de problema que a pessoa tem. Vou deixar os contatos do doutor, então. Presta atenção que tem um telefone celular, que é o 11 99993 9701 e tem o 3289 8000, 3289 8000 e o outro telefone que é o WhatsApp. E tem o site ortopediaesaude.org.br, ortopediaesaude.org.br. Doutor, adorei te receber. Tem também o Insta do doutor, é isso? dr.fabio.ravalha, é isso mesmo. O Instagram, @dr.fabio.ravalha. Vale muito a pena seguir também. Obrigada, doutor, por ter vindo. É sempre uma alegria te receber aqui. Volte outras vezes. Todos os temas que a gente aborda são muito populares. Você viu a quantidade de participações que a gente teve, né? E é assim sempre que você vem. Obrigada, volte outras vezes. Eu que agradeço, Denise. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo seu programa aí. Obrigada. Está de volta, doutor. Estou de volta agora. Ah, que bom. Excelente. Obrigada. Parabéns pela volta aí agora. Obrigada, doutor. Muito obrigada. E você está sempre convidado a voltar, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe assistir a Consulta ao Doutor sempre nessa faixa de horário. Aproveita para sugerir os seus temas preferidos também. O que você quer que a gente aborde aqui no Consulta. Siga a RIT nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau!